Parte 2. Vontade. Na mente, vontade, no corpo, apetite. Esta palavra é tão importante e o significado que ela evoca é tão próximo a nós que precisamos inventar muitos sinônimos. Querer, aspiração, cobiça, avidez, febre, gana, ânsia, apego, anseio, ambição, fome, apetência, apetite, sede, tentação, tesão, volúpia, fantasia, excitação, propósito, pretensão, intuito, capricho, etc. A palavra vontade vem do latim voluntas, atis, que significa desejar. Esse conceito envolve muitos outros fatores, como a capacidade de tomar decisões, escolhendo uma possibilidade entre tantas outras. A tendência ou o desejo por algo que nos dá a oportunidade de evoluir. A determinação de metas, que se relacionam com a capacidade de avaliar e esclarecer novos objetivos e ações, sendo um fator definitivo para executar um plano de ação. A vontade é a força motriz que nos impulsiona a caminhar em busca dos nossos ideais e objetivos, apesar das dificuldades. A vontade pode ser refletida por dois aspectos. Por natureza, agir por necessidade. Por liberdade, agir por vontade. Platão propôs que a motivação é derivada de uma alma dividida hierarquicamente em alma racional, tomada de decisões, alma irascível, predomínio da competição e coragem, alma apetitiva, predomínio dos desejos, paixões, fome e sexo. Toda vontade é um campo de batalhas. São batalhas com os nossos quereres internos e as vontades alheias. A vontade sempre quer e não quer ao mesmo tempo. Mas uma ação sempre exclui o seu oposto. A vontade é cega porque não a controlamos. É uma força única por trás de tudo. O nosso pensamento, por exemplo, vem quando ele quer. Não depende da nossa vontade. E diante do mundo, a vontade pode ser insignificante, porque não controlamos o que está fora de nós. Chamamos isso de circunstâncias, contingências, imprevistos, fatalidades, fortuna, destino, enfim. A vontade também pode estar condicionada e submissa à vontade ou ao poder do outro, obrigação de atender, a servir ou a seguir regras para o bom convívio da sociedade, ou até mesmo para não comprometer outras variáveis. Perceba que a vontade não é uma faculdade livre e absoluta de querer e não querer. No senso comum, costumamos confundir a vontade com desejo. Não percebemos que a deliberação age de forma sorrateira na passagem de um sentimento para o outro. A deliberação é o uso da razão, da racionalização em relação ao desejo. Desejo é o instinto, e nessa transição em busca da finalidade é que nasce a razão, o pensar sobre algo. Tratamos desse tema no capítulo Desejo e suas razões. Como a maior parte do que acontece fora de nós, no mundo não depende da nossa vontade e do nosso desejo. Podemos sofrer por todo tipo de situação cotidiana. Exemplos vão ao infinito. Trânsito, filas, contratempos, etc. Assim como o que acontece dentro de nós, aquilo que acontece organicamente segue seu curso de maneira cega, insaciável e silenciosa, sem que tenhamos a mínima possibilidade de interferir, como as secreções, o ritmo cardíaco, a digestão, as funções sexuais, tudo isso é a vontade agindo em nós, para além do nosso conhecimento. O corpo é a eterna manifestação da vontade. A vontade é apenas o desejo de fazer, a motivação e a determinação que faz com que você só se sinta feliz se fizer. O corpo, como entidade física, é um agente passivo, em termos mecânicos motivacionais. O corpo tem necessidades nutritivas e responde ao ambiente de forma automática através dos nossos sentidos e reflexos. Com isso, concluímos que a mente pensante é possuidora de vontade. Ela pode controlar nossos desejos. Quando uma pessoa tem vontade de ler um livro, mas desiste ao ver que ele tem 300 páginas, isso acontece porque o número de páginas o fez pensar no esforço-tempo, que desestimula a vontade. Porém, se estiver motivada a ler o livro independentemente das páginas,
a pessoa lerá até o fim, página por página, com determinação e interesse. Nesse ponto, a vontade se une à motivação. Apesar de serem diferentes, uma só existirá se existir a outra, porque a motivação é intensidade, direção e persistência do esforço. A motivação envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. A biologia química evoluiu ao ponto de sabermos qual neurotransmissor age em determinada situação, mapeando o comportamento humano. A palavra hormônio, de origem grega, significa movimento ou estímulo. A motivação pode acontecer através de uma força interior, ou seja, cada pessoa tem a capacidade de se motivar ou desmotivar. Nesse ponto, o ambiente também tem ligação direta com a motivação. Vou citar novamente o professor Clovis. Relato. Clovis de Barros Filho era uma criança diferente e despertava preocupação em seus pais. Apesar de ser bom aluno, aquele que sempre tirava 10, mas não demonstrava motivação para a vida. Seus pais fizeram de tudo. Clovis relata que seu pai o levava para assistir futebol no estádio do Morumbi, e ele ficava geralmente alheio ao jogo, descascava amendoim e seu pai tinha que cutucá-lo quando acontecia o gol. Então Clovis vibrava para agradar seu pai. Seu pai também o matriculou numa escola de artes e a professora, depois de um certo tempo, teve que convidar o pai para diagnosticar Clovis. Abre aspas, seu filho não é daqui, fecha aspas, referindo que Clovis não encontrava motivação para aquela atividade. A inércia de Clovis irritava seu pai. Clovis lamentava ter nascido e lamentava profundamente porque a morte parecia distante. Aos 13 anos, estava na apresentação de um seminário no Colégio Jesuíta São Luís, em São Paulo. O auditório estava abarrotado de alunos de todas as turmas. Clovis estava tão excitado para começar a falar que não falava. Queria aproveitar aquele instante desejando que ele não terminasse. Todos olhavam para ele com sua aparência esquisita, com seus óculos gigantes. Era apelidado de Delfim Neto, ministro da Fazenda da época. Todos estavam na expectativa da sua fala. Foi quando o professor se irritou e repreendeu Clovis para que iniciasse seu discurso. Clovis tinha que falar por 50 minutos, mas ele foi tomado por tamanha motivação que falou tudo em 15 minutos. Mas foram 15 minutos irrefutáveis, 15 minutos que encantaram a plateia, tanto que os alunos pediram que Clovis continuasse o discurso. E, como o tema do seminário era o petróleo, Clovis se empolgou e improvisou. Passou a criar uma narrativa sobre o tema de forma hilária e inquietante, até para o professor, que ficava em dúvida sobre os dados apresentados. Naquele instante ele tinha encontrado seu lugar no universo, o seu encanto pela vida. Tinha se descoberto de forma inusitada, e a vida tinha um novo sentido, um novo propósito. Sim, Clovis havia encontrado seu lugar. Abre aspas. A vibração com a vida a gente só consegue no lugar certo, respeitando os nossos talentos. Fecha aspas. Clovis de Barros Filho. Aqui gostaria de abrir um parêntese sobre o relato do professor Clovis. A desmotivação é o termo oposto à motivação. Um sentimento de desesperança ou angústia perante os obstáculos, que se traduz na perda de entusiasmo, disposição e energia. A desmotivação é uma consequência considerada normal nas pessoas que são limitadas às suas aspirações por várias causas, muitas vezes alimentadas pelos pensamentos pessimistas e pela sensação de desânimo que surge na generalização de experiências negativas vivenciadas ou na capacidade de atingir seus objetivos. Schopenhauer declara que a vontade é uma força cega encontrada em todas as coisas, e a representação pela construção da realidade em nossa mente é a maneira que encontramos para dar sentido a todas as coisas que nos cercam. Para ele, haveria um elemento essencial que levaria o homem a ter vontade de continuar vivendo, mesmo sabendo que seu fim é a morte certa. O eu é a vontade de viver. Segundo Schopenhauer, depois que realiza o ato sexual e atinge o prazer, o homem experimenta um sentimento de desilusão ao constatar que tudo que desejou tão ardentemente nada mais é que um mero desejo sexual, prazer que gerou melancolia e tédio. Para ele, o sofrimento humano está alicerçado no incessante desejo de buscar coisas que possam nos proporcionar uma felicidade duradoura.
pois nunca estaremos totalmente satisfeitos com o que adquirimos. Sem contar que, para atingir o gozo, que dura apenas alguns segundos, houve toda uma trajetória, investimento de tempo, custos, enredo e expectativas. Ao satisfazer seu desejo, o homem tem um breve momento de felicidade e logo em seguida volta ao sentimento de falta, de insatisfação, recomeçando uma nova busca, gerando um ciclo de buscas pelo desejo. A vontade, para ele, é uma força natural da natureza humana. Cada indivíduo manifesta essa vontade para dar sentido à sua própria sobrevivência. Uma força de impulso no escuro, sem justiça ou sentido. Então, um indivíduo sem vontade é um indivíduo sem motivação para viver. Não consegue perceber sentido e propósito na sua existência. Só nos tornaremos livres da vontade quando atingirmos o estado de contemplação das coisas. Para Schopenhauer, a música e a arte são as formas de expressar nossa liberdade. Através da música, dos ritmos, das harmonias e melodias, encontramos o interior do mundo. A vontade de vida é uma insanidade. Somos impelidos, coagidos à existência. Somos escravos de uma força monstruosa. Não sabemos o porquê de tudo isso, mas continuamos jogando o jogo. Por trás das representações, encontramos a coisa em si. A vontade inconstante deseja algo diferente. Nosso querer nunca pode se tranquilizar. Schopenhauer afirma que só encontraremos a liberdade quando dermos fim aos desejos. A vontade é a própria essência do eu, irracional e desprovida de conhecimento, uma causa em si mesma, sem fundamento, possuidora de um infinito desejo de afirmação. Vontade é o que faz as aves migrarem e os animais acasalarem, um instinto. Ao contrário dos animais, o homem tem consciência da sua vontade, ou seja, metaforicamente, a vontade é um cego que carrega um aleijado que enxerga nas costas. O aleijado que enxerga é a nossa consciência. A vontade é uma faculdade da mente humana capaz de controlar os apetites e as paixões corporais. A filosofia sempre debateu em torno da vontade, vista como algo misterioso e difícil de explicar. A psicologia, por sua vez, argumenta que a motivação está relacionada ao conjunto de ações comportamentais. As ciências naturais teorizam que é uma questão genética, uma força instintiva, como os pássaros que constroem o ninho e chocam seus ovos porque têm impulso geneticamente herdado e biologicamente excitado para realizar o processo de criação da espécie. Dessa maneira, não podemos ignorar os instintos responsáveis pela proteção materna das crias, pela exploração em busca de alimentos. Sem os instintos, os seres humanos seriam como massas inertes, sem impulso para ação. Ou seja, o impulso surge da biologia, na qual a função do comportamento está a serviço das necessidades corporais. Nesse ponto, Freud acreditava que todo comportamento é motivado para um propósito. Não poderia tratar da vontade sem citar o filósofo Nietzsche, talvez o mais importante diante do assunto. Nietzsche acreditava que a vontade está fora do mundo. Ela é múltipla, real, plural, uma luta constante, sem equilíbrio possível, uma tensão que se expande em movimentos. Essa tensão acontece nas reações químicas do nosso corpo, assim como na nossa psique. A vontade se mostra como sede de dominar outras forças mais fracas, como o animal que subjuga o outro. Lembra-se do início deste capítulo que tratamos que a vontade é um jogo de forças internas e externas conosco e com o mundo? Nietzsche leu a obra de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Schopenhauer, que tinha uma visão pessimista da vida, teorizou que a vontade é a essência da dinâmica do mundo. Essa vontade se manifesta em cada indivíduo na força do impulso sexual e na vontade de viver. Nas primeiras obras de Nietzsche, como em Humano Demasiadamente Humano, ele dedica muita atenção à psicologia, explica aspectos do comportamento humano em termos de desejo e dominação. Ele trata da vontade de potência como vontade de afirmação e superação, um impulso que se manifesta se relacionando com uma multiplicidade de acontecimentos, que podem ser econômicos, políticos, culturais, astronômicos, envolvendo a natureza e todos os seres.
É nessa vontade que se manifesta o desejo de conquista e realização para fazer acontecer. É a força dos nossos sentidos, o combustível que movimenta a nossa existência. Nietzsche ficou conhecido por ter tocado num ponto muito delicado que envolve os sistemas morais, onde o forte e saudável impõe seus valores diretamente no mundo e os fracos, por sua vez, estrategicamente relutam contra os fortes, impondo valores de forma mais astuta e indireta, fazendo com que os fortes, através da moral, sintam-se culpados. Jogos de força representados pela vontade de se impor, uma força de impulso para viver, seja ela psicológica ou biológica, num sentido mais direto, como um peixe grande comendo um peixinho. Como uma forma da vontade de poder, o peixe grande está assimilando parte de seu ambiente para si mesmo. Tudo busca um sentido para sua existência no mundo. A vontade para Nietzsche é denominada vontade de potência. Não se trata de uma vontade que deseja uma potência que não tem. A potência não é algo que possa ser representada. Potência é aquilo que se quer na vontade. É dizer sim, é uma afirmação. Ela não fica na subjetividade ou na teoria, é uma efetivação. Essa vontade dá sentido e cria valores. Ela cresce e se ultrapassa. É excesso que transborda, um impulso que se manifesta em cada ser, através das ações e reações, promovendo uma multiplicidade de forças que resultam em acontecimentos econômicos, políticos, etc. No ser humano, a vontade de poder se manifesta através do desejo de conquista e realização. É o combustível que movimenta a existência. Essa vontade de potência repercute em tudo, em todos os processos, fenômenos e movimentos. Mas Platão, Aristóteles, Schopenhauer e Nietzsche não foram os únicos a tratarem sobre a vontade. Por isso, vamos tecer algumas considerações sobre o tema, lembrando de Descartes, o primeiro filósofo moderno. Conforme Descartes, o ser humano poderia executar ações independentemente de sua vontade. Ele elaborou a ideia do indulatio reflexa, atualmente conhecida como a teoria do ato de reflexo, segundo a qual um estímulo externo pode gerar um movimento corporal que não depende da vontade do sujeito. Um médico, quando bate com um pequeno martelo no joelho, faz a perna se mover por reflexo patelar. Esse comportamento não envolve pensamento. Para ele, a mente é de natureza imaterial, não tem forma, peso ou medida, somente pensamento. A mente, portanto, é separada do mundo físico e possui capacidades de pensamento, percepção e vontade. Ela influencia o corpo. Um exemplo através de estímulos é a luz. A mente capta esse estímulo, interpreta e determina a resposta adequada. Segundo ele, o único ato realmente verdadeiro é produzido pelo pensamento, sendo todo o resto passível de dúvida. Ou seja, tudo que vemos, sentimos, tocamos, pode ser fruto de nossa imaginação. Somente o pensamento tem força e prova de verdade. Daí surge a famosa frase, penso, logo existo. Spinoza, por exemplo, filósofo holandês do século XVII, vai chamar essa vontade de vontade de agir, conatus, força constante de afirmação. É a potência interna de autopreservação da nossa existência. Essa vontade oscila, por vezes está em alta ou por vezes está em baixa. Ela oscila em função dos encontros com o mundo, afetar e ser afetado por outros corpos. Esta oscilação se manifesta nas alegrias em alta ou nas tristezas em baixa, ou seja, a alegria é a passagem do homem de uma perfeição menor a uma maior. A tristeza, por sua vez, é a passagem do homem de uma perfeição maior a uma menor. Quem acreditar que a vida será só alegria e felicidade terá grandes chances de se decepcionar. Vivemos a era do marketing e da propaganda ilusória. Estamos num mundo sem fórmulas e com regras pré-estabelecidas de felicidade fácil. A capacidade que o mundo tem de nos agredir é avassaladora. É como se tivéssemos um medidor de energia. Essa energia oscila, ora está em baixa, perto do zero, ora está em alta. Então a vontade de agir depende desses encontros que podem mudar o curso ou a forma de agirmos diante das circunstâncias, pois quando nossas emoções dependem do calor do momento, o ser humano de cabeça quente pode ser motivado por um acontecimento e decidir sem analisar as consequências. Aliás,
Está cada vez mais comum nos depararmos com situações assim no cotidiano. A partir dessa introdução, abrimos caminho para falar de outro filósofo francês, Henri Bergson. Segundo ele, a vida é mais que adaptação. Poderíamos até dizer que é seu movimento contrário, como a água que se adapta ao leito do rio, e essas mudanças que ocorrem em tudo o que existe seguem seu fluxo. Bergson vai chamar de elan vital, ou desejo de criação, a capacidade interna de diferenciar-se, tomar as rédeas da situação, entregar-se ao mundo finalista para inserir nele o máximo possível de outros caminhos, fonte pulsante de geração contínua. Por isso, elan vital pode ser definido como entusiasmo da duração, seu momento de maior contração e potência, uma explosão vivaz que cria o extraordinário. É uma duração que resiste, insiste, mantém-se. Ela se manifesta com toda a sua força nos seres humanos. Elan vital nos oferece uma perspectiva de criação contínua do que é a vida, aberta para o novo e inesperado. Pois a vida é um caminho que não foi aberto pela ciência ou pela inteligência. Elan vital é a força que nos move, que dá significado aos vários momentos da vida. Vamos citar resumidamente mais um filósofo que também tratou da vontade. O nome dele é Rousseau. Ele definiu que para o homem sobreviver vai além da sua natureza. Isto é, o animal vive segundo o seu instinto. Isso todos nós sabemos. Porém, o homem não pode e não vive pelos seus instintos. Os instintos não dão conta da vida do homem, porque para viver ele pensa, delibera, inova, empreende, elabora, etc. E tudo isso que o homem faz, além do seu instinto, Rousseau vai chamar de vontade. Kant, por exemplo, determinou a boa vontade. Para ele, só um atributo do homem é bom em si mesmo. Todos os outros atributos do homem não o são. Exemplo da aula do professor Clovis. A beleza é boa em si mesma? Lógico que não. A força física é um atributo? Sim, mas é boa em si mesma? Lógico que não. O dinheiro é bom em si mesmo? Não. A coragem é boa em si mesma? Lógico que não. Explicação do professor. A coragem num general nazista é muito ruim, porque ele cometerá inúmeras atrocidades, assim como a beleza numa mulher, porque ela seduz e manipula seus sentimentos. O dinheiro na mão de um ganancioso é muito ruim, porque ele sempre será egoísta e fará de tudo para o seu enriquecimento. A força física é sinal de poder e intimidação. Então, também não será um atributo bom. A preguiça é um atributo? Sim. É boa em si mesma? Lógico que não. Lembre-se do capítulo O Desejo na Visão da Religião, onde refletimos sobre as trilhas do preguiçoso. O preguiçoso quer manter seu estado de conforto e, por isso, delibera, justifica, disfarça toda a tentativa de esforço. Curtidas nas redes sociais, a interação virtual tão presente e comuns no nosso tempo. Curtir e responder é bom ou ruim? Qual é a razão e o princípio de ter compartilhado meu contato com alguém se não há interação? Ora, qual é o atributo que, para Kant, é bom em si mesmo? Ele dirá que é a boa vontade, ou seja, a beleza, a força física, a coragem e o dinheiro só serão bons quando o homem os usar com o princípio de boa vontade. Quando se faz as coisas com boas intenções, tudo será bom. Kant, através da sua filosofia, provoca a consciência do homem a agir para o bem das coisas. Provoca a consciência do homem a gerar valores nas suas ações e atitudes, querendo fazer o bem, mas fazer o bem sem esperar recompensas. Agir bem porque agindo bem eu me sinto bem, porque agindo bem eu faço bem ao próximo e a mim mesmo. A boa vontade, então, é uma faculdade intelectiva, uma capacidade de agir pela boa vontade. Eu preciso ter consciência de que ela existe em mim. A boa vontade só acontece quando me dou conta que posso agir por ela, em favor dela, em prol de algo ou alguém. Não é uma ação involuntária. Espero, caro leitor, que eu tenha sido suficientemente claro, porque se trata de uma abordagem muito complexa de ser resgatada na nossa consciência. A moral é um diálogo do eu com o eu. É aquilo que você se impõe e não se autoriza. E, portanto, não tem a menor importância se há vigilância ou não. É a capacidade de transcender aos próprios instintos, não por medo do olhar do outro, mas por você mesmo. Refletindo ainda sobre Kant, quando é que realmente podemos nos julgar livres?
Entendendo que desejo é diferente da vontade, desejo é atender prontamente suas pulsões. A vontade é controlar seus apetites e suas inclinações. Lá no platonismo, o desejo era definido como corpo e a vontade era definida como sendo a alma. Nesse sentido, percebemos a fronteira entre a moral e a natureza, porque o desejo é uma manifestação hormonal, uma manifestação química do nosso organismo. E onde entra a vontade nisso? Quando a razão entra em cena. A vontade vai na contramão dos nossos desejos. Então, a liberdade, na visão kantiana, é você fazer o que você não quer. Em outras palavras, aquele que age obedecendo os seus desejos é um escravo dos desejos, ou seja, não tem liberdade. Para Kant, a liberdade é a soberania do homem sobre as suas próprias inclinações. Então, quando somos livres? Quando percebemos e identificamos os nossos desejos e agimos no sentido contrário. O professor Clovis associou a nossa potência de agir à expressão tesão pela vida, mas se você pensou em sexo, não está errado, pois para haver sexo deve haver tesão. Contudo, quando o professor Clovis traz a reflexão sobre a palavra tesão, ele se refere ao prazer de fazermos algo. Por exemplo, o que me dá tesão de fazer? O que eu gosto de fazer que faria até mesmo de graça? O que eu faço que não consigo nem perceber a passagem das horas? O que eu tenho predisposição e que desperta o meu lado mais criativo? O que eu faço sem dificuldade que arranca elogios e agradecimentos das pessoas? Tenho certeza de que, independentemente das respostas, no fundo todas elas remetem à ideia do tesão pela vida. Imaginem como seria o mundo se todas as pessoas tivessem tesão pela vida. Teríamos um mundo mais harmonioso, pois estariam fazendo algo com a mesma energia e o mesmo desejo, a mesma vontade. Sêneca sugeriu que a vontade deve ser guiada exclusivamente pela razão, a fim de que haja uma plena adequação do homem à sua natureza. Provocações reflexivas. Segundo Platão, existem 3 tipos de alma. A alma concupiscente, própria dos vegetais. A alma irascível, própria dos animais. A alma racional, exclusiva do ser humano. Mas no ser humano, os 3 tipos de alma encontram-se reunidos hierarquicamente. A alma racional, destinada ao conhecimento das ideias, localiza-se na cabeça e tem como virtude a sabedoria. A alma irascível, associada à vontade, situa-se no peito e tem por virtude a cardeal, a força. A alma concupiscente, por seu turno, tem por sede o ventre e como virtude capital a moderação. A alma racional controla as outras 2, e por meio das 3 virtudes, obtém-se o pleno domínio do corpo e das paixões, alcançando-se assim a justiça e felicidade.